A unificação entre o campo quântico e o terreno revela que tudo está interconectado, tanto o espiritual quanto o material. O princípio hermético do tudo é um e as descobertas da física quântica mostram que o universo é composto por uma energia universal. Nossa convidada Mayara Villalva, artista e terapeuta xamânica, explora essa integração em seu trabalho, unindo espiritualidade à vida terrena e essa busca por equilíbrio e reconexão com a essência divina. Seja muito bem-vinda, Mai. E a nossa história, gente, começou há muito tempo, foram muitos processos, e justamente eu e a Vicky sentimos de trazer a Mai aqui no podcast, porque ela empreende trazendo todos esses acessos do astral aqui para a Terra. E para além disso, para a gente começar essa conversa, esse bate-papo, Mai, como que esse conhecimento hermético, xamânico, esse contato com o astral chegou na tua vida e como que tu aplica ele hoje em dia? Perfeito. Bom, primeiro, gratidão, meninas, pelo convite. Estou muito honrada. Vocês estão fazendo um trabalho lindo mesmo com esse podcast. Eu ouvi todos os episódios, então eu estou muito feliz de estar aqui. E, bom, a Esté já me conhece, então ela sabe que eu gosto de começar qualquer trabalho em um momento de conexão. E isso, inclusive, faz parte da temática, né, do xamanismo para a prática, que é o momento da gente, antes de qualquer coisa, antes de qualquer fala, da gente se conectar, da gente respirar. Às vezes a gente está num dia muito exaustivo, de muito trabalho, ou a cabeça está com muitas coisas. Então, para a gente se aterrar aqui e estar conectadas nesse podcast, eu convido a Esté, a Vicky e todos que estão ouvindo para a gente fazer 5 minutinhos de respiração inicial, para a gente se conectar, tá bem? Bom, então eu vou pedir que, se vocês estiverem com as pernas cruzadas, que descruzem as pernas, para que a gente se aterre no chão, a terra. Relaxem os ombros, relaxem os músculos da face, a mandíbula. Liberem qualquer tensão. O único momento que importa é o aqui, é o agora, é o momento presente. Soltem todo o ar. Inspire profundamente com força. E soltem pela boca. Mais uma vez, inspire profundo. Soltem pela boca. Mais uma vez, profundamente. Soltem pela boca. Podem respirar normalmente. Ainda de olhos fechados. Peço que vocês observem o corpo, os corpos de vocês. Como que está a temperatura dos pés em contato com o solo? Qual parte do seu corpo está mais fria nesse momento? Qual parte está mais quente? Observe se tiver sensações, julgamentos, ou até às vezes um cansaço, ou fome, ou sono. Permite que chegue sem julgamento. Permita que essas sensações se apresentem. Se coloque como um observador dessas sensações.
Agora convido a gente a observar os sons à nossa volta. Quais são os ruídos que se apresentam para além da minha voz? Se é o som da rua, os eletrônicos na sua casa, até o próprio som da sua respiração. Nada mais importa além do aqui e o agora. E agora eu convido a ir ao olfato, para que a gente sinta e perceba se há algum aroma que te vem nesse instante. Se é um aroma mais doce, mais cítrico. E agora eu quero que você pense em algo que você goste de sentir o aroma, seja de um café recém-pronto, de uma terra, grama molhada, um cheiro de livro novo, e a gente vai puxar na memória esse cheiro. Eu te convido a sentir esse cheiro agora. Busque na sua memória como é esse cheiro. Deixe que ele se apresente até você. E por fim, eu convido a lentamente abrir os olhos e que a gente observe dentre todas as coisas que estão ao nosso redor, aquilo que te chama mais atenção. Dentre tantas coisas, essa coisa te chamou mais atenção. Observe as cores que isso tem, as texturas. Que sensação isso te causa? Coloque um sorriso no rosto. E ainda observando esse objeto, convido a esfregar uma mão na outra. Inspirar profundamente, passar a mão desde o topo da cabeça, sentindo essa energia, essa gratidão por estar vivo, o arrepio de poder simplesmente existir, respirar, estar vivo, estar presente. E isso é xamanismo, meus amores. Isso é o xamanismo. Nossa, Mayara, eu tô encantada, porque eu juro, eu tava comentando com vocês antes aqui da entrevista o quanto eu coloquei uma coisa colorida pra me sentir com mais energia e passei perfume também, porque eu pensei, nossa, eu tô com uma energia tão baixa, então eu vou passar perfume, né? E literalmente foi pra mim, porque eu, né, não tem ninguém aqui na minha volta. E quando tu falou de sentir o cheiro, eu pensei, que justamente eu passei o perfume, sabe? Então, Ai, que delícia. lindo. E eu quero compartilhar antes da gente começar a entrevista, exatamente, porque na verdade a gente já começou, né? Não é porque não existe essa troca que ela não está acontecendo, tudo está acontecendo e o campo está ao favor, como a Vicky trouxe. Mas a questão foi quando a Mai falou do cheiro do livro, eu estava sentindo o cheiro de livro novo, e quando eu abri os olhos e que ela falou, olha para algum ponto, eu olhei para o espelho. E tem um espelho na minha frente. E eu pensei assim, pensei não, né? Eu senti eu que grata bênção quando a gente se alinha com a fonte, nós somos a fonte e a gente sabe, entrega que o todo sabe melhor do que a gente, todos os caminhos e integra essa malha da vida. Quando a gente é canal e quando a gente se rende, o espelho é perfeito. Então, para começar esse podcast, assim, né, de novo, de novo, de novo, com muita gratidão pela presença da Maia aqui conosco, o espelho perfeito, né? O espelho que tá limpo e essa integração de céu e de terra que é justamente o canal, gente. Então, Mai, como o xamanismo chegou na tua vida?
Vocês estão vendo que eu estou emocionada, né? Inclusive, o Kim de hoje é sobre a Lua, fala sobre as emoções, então é da gente se permitir também chorar, às vezes sentir, né? E o xamanismo é justamente isso que a gente fez agora, é a gente se conectar com a natureza, com os elementos da natureza, com a água, a terra, o fogo e o ar. E eu quis trazer esse exercício que é o mais simples, assim, do que fazer alinhamento de chakra, porque a gente pode, em qualquer momento do nosso dia, parar, respirar, se conectar, não é preciso muito. Às vezes a gente busca fórmulas e receitas para curar a ansiedade, mas é um momento que você para ali, a cabeça está a mil, você se conecta com a tua respiração, com o que está à tua volta, e isso te volta para o estado de presença, porque a ansiedade nada mais é do que a gente não estar conseguindo viver no momento presente. A gente está só no passado ou no futuro. E esse apego ao passado faz a gente sentir muita culpa, e o apego ao futuro traz essa ansiedade. Então, todos esses sentimentos são essa desconexão com o momento presente. Então, o xamanismo é um convite para que a gente integre o espírito e a matéria, integrando com o momento presente, integrando com a gente mesmo, né? E você começou até com o hermetismo, falando todos somos um, e o xamanismo traz esse lugar de integrar com o todo, né? E todas as vertentes falam a mesma coisa. A iluminação de Buda também fala isso, que a gente sentir-se em unidade com o ser, porque a gente tem essa ilusão de separação, né? Como se a natureza fosse uma coisa, eu sou outra, a Esté é outra, a Vicky é outra. Mas quando a gente consegue integrar e entender que nós somos natureza, que a minha cura é a cura do outro, que a cura da Esté é a minha cura, a gente consegue, de fato, sentir essa que nós não somos fragmentos isolados. Então a gente para de sentir só, sabe, com as nossas dores, nossos conflitos, porque cada um está lidando com as suas próprias dores. Então, quando a gente se cura, a gente vai estar naturalmente alinhando com o todo, né? Eu achei lindo esse conceito que tu trouxe de justamente a gente ser conectados com todos os elementos, porque a natureza fala muito isso, né? Dessa integração entre os sistemas e nós, como seres humanos, acho que muitas vezes a gente se coloca num lugar de arrogância, de achar que é melhor que o resto, que estamos acima e não se conecta com isso. E a gente criou esse distanciamento que hoje em dia eu vejo que muitas pessoas justamente estão enfrentando desafios por isso também, porque a gente acaba tendo ansiedade, depressão e todos esses sentimentos por não observar que a gente faz parte de algo maior e que mesmo perante situações desafiadoras tem um porquê. Né? Tu sabe que tu me lembrou muito do filme do Avatar. Não tinha pensado sobre isso antes dessa entrevista, mas porque eu acho que eles mostram no filme o quanto é bonito seres que são conectados com o planeta que estão, sabe? E o quanto o ser humano, acho que deixa a desejar em muitos aspectos. Não vou dizer também aqui que eu sou perfeita e que eu faço isso, né? Mas o quanto essa questão da meditação mesmo, dos 5 minutos, de tu perceber que tu faz parte de algo maior, pode ser uma prática para conectar. E eu queria te perguntar que outros conselhos tu daria para as pessoas se conectarem mais? Como que tu vê essa questão de afastamento das pessoas com a natureza, com elas próprias? E também vou estender um pouquinho mais a minha pergunta. Como que tu vê essa questão hoje em dia da desconexão, mas ao mesmo tempo a gente precisa sim estar conectado com o espiritual e o material, né? Como fazer isso? Tá, eu vou até juntar a sua pergunta com a da Esté, que eu não respondi da minha jornada, que eu fiquei pensando, eu tinha programado uma coisa para falar, para me apresentar dentro dessa jornada espiritual, mas agora me veio, perdeu sentido, sabe? Porque a jornada, ela não é linear, não vai ser linear para ninguém, ela é uma montanha russa, então teve idas e vindas, e qualquer parte que eu trazer aqui vai ser um recorte. Então, eu fico pensando, que recorte dentro da minha jornada espiritual faz sentido trazer? Porque eu já me desconectei tantas vezes, sabe? Teve momentos de dor lá no passado que eu era muito desconectada espiritualmente, eu tinha até dúvidas, assim, sabe? Eu era meio cética espiritualmente. E aí, momentos de dor, eu me conectava com a espiritualidade. Aí passava um momento de dor, pronto. Aí eu ia pro fundo do poço, aí eu orava, aí eu me conectava. Aí depois eu desconectava. Então teve vários recortes até eu chegar onde eu estou hoje, né? E talvez dentro desse lugar de integrar, eu sinto te trazer justamente isso. Primeiro, a gente entender que esse processo vai ser uma montanha-russa, e vai ter momentos que a gente vai ter dúvida, perder a nossa fé, porque a gente é difícil mesmo a gente integrar com todo, sabe? Acontece coisas na nossa vida que nos faz duvidar. E nesse processo meu de jornada espiritual,
teve 2 pontos que eu acho que talvez seja importante trazer, que está me vindo agora. O primeiro é que, nisso de tentar me encontrar espiritualmente, eu comecei a me anular. Porque eu tentei buscar o que era ser um ser espiritual. Eu queria me integrar com a espiritualidade, e aí eu falei, o que é ser esse ser espiritual? Eu era uma pessoa super bem-humorada, sabe? Eu gosto de dançar, às vezes eu falo uns palavrão. Eu falei, não, gente, isso não é um ser espiritual. Eu não posso fazer isso. E aí eu comecei a me encaixar, eu trago bastante isso no Instagram agora, que eu comecei a me encaixar na caixinha do ser espiritual. Então agora eu falo mais assim. E tudo bem quem fala, mas eu não sou essa pessoa, né? Aí agora eu falava mais assim, eu parei de falar palavrão, aí eu comecei a fazer yoga. Então você começa a se encaixar no que você acha que é o ser espiritual. E isso é se desintegrar, porque isso me desconecta. Eu paro de manifestar na 3D qual é a minha essência. Isso já é desconectado do espírito na matéria, né? E o segundo ponto é cuidar com esse lugar do despertar, justamente. Porque quando eu tive o primeiro despertar, que são vários, né, no nosso processo, e o meu primeiro despertar, eu falei, entendi tudo, despertei. E aí fica um lugar até de superioridade, sabe? Eu senti uma frustração, porque essas pessoas não acordam? É uma raiva, uma frustração com a sociedade e com as injustiças. Então você fica quase num lugar de superioridade. Eu alcancei agora esse ser iluminado, eu despertei, e os outros precisam despertar também. Aí você quer tentar despertar tua mãe, teu namorado, você quer tentar salvar todo mundo, só que isso mostra uma sombra tua. Porque você não está integrando. Porque se eu integrar de fato, eu não vou julgar o outro pelo processo dele. Eu não vou culpar o outro por ele agir de uma maneira diferente. O outro pode até estar num estado de consciência diferente, mas se eu vejo defeito nele, é porque algum defeito existe em mim. Então eu não estou integrada com o todo. Né? Então esse processo de jornada espiritual de integrar com a natureza, que eu sinto de falar é justamente isso. Márcia fez várias perguntas que agora... O que eu quis te perguntar também, assim, num ponto principal, é muito essa questão de integrar justamente esse movimento, acho que tu trouxe muito bem, de como viver na matéria, mas ao mesmo tempo ser conectado com o espiritual. Eu acho que tu nos respondeu isso de uma forma muito legal, que é essa espontaneidade, né? Porque justamente quando a gente vibra nessa espontaneidade, que a gente também alcança as coisas que a gente deseja e que fica com o coração em paz. Então, acho que tu já trouxe a essência de tudo, que é justamente não querer se enquadrar em padrões alheios e achar que isso é a perfeição, né? Mas ser a melhor versão de si mesmo. Então, acho que tu já respondeu de uma forma ideal como fazer isso, e é um baita de um conselho também. E escutando a fala da Mai e agora a complementação da Vicky, é muito curioso isso que a gente percebe dentro da espiritualidade, com essa separação de céu e terra, né? Do material e do espiritual, que na verdade é o campo quântico, né? Como a Mai trouxe, o tempo ele não é o que a gente acha que ele é. Existe uma espiral em que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, e assim como o tempo ele acontece nesse fluxo da vida, os nossos processos também, que foi o que ela se referiu à montanha-russa. E aí, junto disso, desse encaixe que eu achei perfeito, que ela falou que é um ser espiritual, muitas vezes a pessoa se desconecta entrando nessas caixinhas. Então, atenção, se vocês sentirem, escutem de novo a fala da Mai, por quê? Porque quando a gente começa a perceber o todo vivendo dentro de nós, é uma experiência muito de o que está dentro é como o que está fora. Então, tu sabe que tu é a pessoa que está brigando com a outra do teu lado. E aí tu honra e respeita e entende que tu tem aquele conflito dentro de ti. Tu sabe que tu é a tua mãe que está passando por um desafio e aí tu observa aquilo, faz parte de mim. Então, gente, eu achei muito lindo isso, né? Toda essa conexão do cosmos, do macrocosmos e do microcosmos. E eu vou fazer uma pergunta para a Mai, mas senti muito forte de complementar quando a gente observa as guerras que estão acontecendo.
E quando a gente observa todos esses movimentos de caos, isso está dentro da gente, gente. A gente tem que desprogramar, sabe? A gente saiu até os fogos aqui, né? Mas a gente tem que desprogramar isso dentro de nós. Qual o conflito interno que a gente nega, que a gente não vê? Porque é a soma de cada um que manifesta no todo. A gente é tudo isso. Assim como quando a gente se programa para estar em amor e para a gente estar em coerência com o nosso eu superior, que é a nossa verdade, para além do que esperam de nós, é o que nós somos lá em cima, além do ego, a gente vai cultivar amor, a gente vai trazer alegria através dessa frequência elevada. Então, que sejamos todos esse fluxo coerente para que a gente colabore positivamente. E agora, a minha pergunta para a Mai é a seguinte: como tu observa hoje e qual que tu pensa que é uma prática diária ou várias práticas diárias, além da respiração, que as pessoas podem fazer se elas quiserem se investigar para saber mais delas mesmas? Quais práticas tu usa com os teus alunos, com os teus projetos, com as tuas mentoradas? Como que é isso no dia a dia? Perfeito. Uma coisa que eu senti de falar que me veio à mente agora é, por exemplo, quando a gente pensa no nosso sistema, né, no nosso corpo, não faz sentido o cérebro querer lutar com o coração ou com o pulmão, pensando quem é mais importante. Todos fazem parte do nosso sistema, todos compõem o corpo, porque senão a gente fica com esse lugar justamente. Mas o outro tem uma função mais importante? Não, mas o outro tem uma função mais importante? Não, mas a guerra está acontecendo lá. Se tem um problema no coração, vai desregular todo o nosso sistema. Então, está tudo conectado. É igual quando a gente faz, eu também trago essa analogia, quando a gente faz com o dedo um triângulo na areia. Ilusoriamente é um triângulo, mas continua sendo areia. Então, ilusoriamente, nós estamos nesse corpo, mas nós continuamos sendo natureza, ou seja, está tudo integrado. A guerra que acontece na nossa casa reflete justamente lá fora. Como chama? As queimadas que estão tendo, tudo inconscientemente, a gente também está causando isso. Então, a gente tem que olhar para esse microcosmo, né? E, bom, de práticas, trazendo os elementos, que eu gosto muito, né, dos elementos. Você até sabe, eu sempre falo da terra, o ar, o fogo e a água, né? A terra, vou tentar falar meio rapidamente, a terra, ele está associado ao nosso chakra base. Então, a terra é a sustentação, o chakra base é a nossa sustentação. Se está faltando terra, você vai se sentir inseguro, instável, vai ter dificuldade em lidar com responsabilidades, com finanças, vai te faltar autoconfiança. E o excesso de terra, ele leva ao materialismo, teimosia, a um apego excessivo, a uma necessidade de controle. Você pode ficar muito rígida, resistir a mudanças. Então, para a gente trabalhar a terra, tudo que for, por exemplo, colocar um pezinho na grama, plantar uma árvore, plantar uma flor, mexer na terra mesmo, o próprio dançar, escutar instrumentos de tambor, comer alimentos da terra, cristais, pedras, montanha, ir para uma caverna, para uma montanha, tudo relacionado ao elemento terra, você consegue equilibrar isso melhor. Porque a terra, ela também está atrelada à nossa emoção do medo, que eu não vou entrar nas emoções, senão você também sabe que é um outro podcast. Eu vou longe, eu vou longe. E a água, bom, vamos para a água. A água está associada às nossas emoções, à fluidez, à criatividade, à sensualidade. Então, a falta da água, ela vai trazer bloqueios emocionais, ela vai trazer uma insensibilidade, uma dificuldade em se conectar. E o excesso da água vai causar dependência emocional, insegurança, né? Sentimentos confusos. Então, como que a gente pode trabalhar com a água? Cachoeira, mar, rio, o próprio suor, choro, se permitir chorar. Muita gente não se permite, acho que é um lugar de vulnerabilidade que, como se fosse fraqueza, mas sendo, você está sentindo a tristeza, que a água está relacionada com a tristeza também. Se permita chorar, para que você purifique, para que você limpe, para que você conecte com o seu interior, né? Já o elemento fogo, ele é um elemento de ação, de transformação, de poder pessoal, de força de vontade. Então, se a gente está com um elemento em falta, vai nos faltar motivação, iniciativa, energia, vai nos trazer uma baixa autoestima, pouca assertividade, dificuldade da gente se manifestar no mundo com confiança.
E o excesso pode causar agressividade, arrogância, um desejo de controle. Então, já dá para saber que o fogo está associado à raiva, né? Inclusive, a gente vê quem termina relacionamento, você pode usar a raiva a seu favor ou contra. Tem aqueles que terminam o relacionamento e se afunda. Usa da raiva para se autodestruir, enfim, de uma maneira negativa. E tem aqueles que mudam o cabelo, começa na academia, transforma a vida. Porque conseguiu canalizar a energia da raiva para um polo positivo, né? Então, nisso, trazendo para a questão do fogo, fogueira, mas uma coisa mais palpável, né? Mais simples, velas, próprio exercício físico, culinária, tudo isso está associado ao elemento fogo. E, por fim, o elemento ar, ele está ligado ao pensamento, à comunicação, à liberdade, à conexão, tanto espiritual quanto com a gente. E a falta do ar pode dificultar na comunicação, pode trazer falta de clareza mental, limitação de ideias, dificuldades da gente se expressar de uma forma autêntica. E o excesso pode levar à dispersão, excesso de pensamento, falta de foco, até uma desconexão com o próprio corpo físico. A gente pode se sentir muito ansiosa quando tem excesso de ar, né? E o ar ele está associado à alegria. Então, o excesso de alegria também pode dar problema no coração. Tem gente que acha que só tem que ficar feliz, né? Não entende que nós somos um ciclo. Quando a gente fala de viver os ciclos da natureza, é justamente respeitar que nós, assim como a Lua, temos as nossas fases. Então, a gente tem que saber se recolher também em momentos introspectivos, porque senão a gente só quer ficar no pico. Só alegria, alegria, alegria. Você começa a confundir alegria com prazer, e você fica nessa busca desenfreada, que foi algo que eu vivi. Eu só queria festa a todo momento. Eu tive essa fase, né, de buscar sempre o prazer, porque eu achava que isso era alegria. Então, aí depois, quando baixava o meu pico, aí vinha aquele vazio existencial, aquela angústia, mas porque eu não estava respeitando esse meu equilíbrio interno de também me recolher. Eu só queria estímulos a todo momento, né? Então, tudo que a gente pode trabalhar dentro do elemento ar, desde uma respiração, incensos, defumações, a própria aromaterapia é do elemento ar, uma caminhada ao ar livre, né? Eu gosto de ir para o básico, eu estou falando várias coisas, mas assim, o simples funciona muito bem, sabe? O que a gente tem em casa, o próprio banho, quando a gente quer conectar com a água, o próprio banho, quando a gente quer conectar com fogo, a própria vela, o que a gente tiver de mais acessível, eu sempre gosto de ir por esse caminho. Que riqueza, Mai. Eu vou fazer um rápido comentário antes da pergunta da Vicky, mas porque me veio muito o seguinte, que é a intenção que a gente coloca. Então, a Mai trouxe várias ferramentas e ela ainda trouxe essa questão que eu estou cultivando muito no meu coração, que é o eu sou livre. Ou seja, são inúmeros caminhos que te levam e vocês podem escutar, né, todas essas dicas e se conectar e sentir e colocar a intenção para praticar o que ela está dizendo, para justamente que isso flua cada vez mais, né? Isso é importante colocar a nossa intenção nessas práticas. E junto disso, o que me veio é que todos esses elementos e o que ela falou sobre estar muito no prazer é quando a gente desconecta da fonte também, porque a fonte ela é o caminho do meio. Quando a gente pensa, né, no yin e no yang, quando a gente observa até, ela falou do triângulo, né, o que é o topo está no meio. Quando a gente observa uma montanha, então é esse caminho do meio de equilibrar todos os elementos, todas as caixinhas, as nossas polaridades que nos levam para o caminho mais elevado. Então, gratidão, Maia. Eu vou escutar de novo para fazer algumas anotações de cada elemento. E eu achei muito curioso isso da alegria que tu comentou, que é, muitas vezes as pessoas entram em negação. E eu já estive nesse lugar de, nossa, realmente, eu tenho que estar sempre alegre, que é uma frequência. Eu tenho que estar sempre amorosa, que é uma frequência, que é o que tu disse da fala e do jeito de se expressar. Mas, na verdade, gente, tudo é energia e energia é informação. Existe uma informação por trás de cada frequência. E quando você não aceita o que você está sentindo, que é a emoção, você rejeita e não acessa a informação para que se transcenda. Porque se vem a tristeza porque ali existe uma informação que a gente precisa receber. Ou seja, sentir de um lado e
a razão sendo usada do outro, porque a gente, se está só de um lado ou se está só do outro, isso não vai fazer o caminho do meio e essa fonte se alinhar, nós sendo receptáculos. Então, gratidão, Mari, achei muito coerente, porque aceitar tudo que vem, como é, não querer só estar na alegria, sentir tudo, ainda que menos intenso, que é o equilíbrio, né? Se permitir sentir, saber o que cada um está acessando e por quê. A Mai trouxe inúmeras ferramentas. Voltem e anotem. Eu, inclusive, vou fazer isso. Não, acho que um ponto-chave que tu trouxe é bem importante dessa questão dentro da alegria, do ar. Eu acho que é muito a questão da dopamina hoje em dia, né, Mai? Que são esses prazeres que são rápidos, que tu vai viver ali naquele momento, tu vai ter aquela descarga de adrenalina gigante, mas é o contrário, muitas vezes, de uma alegria verdadeira e profunda que a ocitocina, né, produz, que são coisas mais lentas, mas que duram. Então, é o abraço numa pessoa que tu gosta, uma caminhada prazerosa, e o quanto isso que pode parecer assim, nossa, uma vida mais calma, mais pacata e mais chata para algumas pessoas, mas isso pode sim ser um contato com um equilíbrio muito maior do que tu ter uns picos gigantes de dopamina, se enlouquecer, e depois tu sentir esse vazio, né? Porque tem essa questão da polaridade. Então, se tem muita alegria, daí também pode vir uma sensação de vazio muito grande, né? O quanto é bom a gente estar sempre, como tu bem citou o budismo antes, no caminho do meio. Mas uma das questões que eu queria trazer, assim, que eu acho que é bem importante dentro do xamanismo, é a ancestralidade. Né? Eu valorizo muito a ancestralidade, mas por causa de constelação familiar, quem escuta aqui o nosso podcast sabe que eu sou apaixonada por constelação, mas eu queria saber mais como que funciona essa questão da ancestralidade dentro do xamanismo, porque eu sei que é extremamente sagrado, eles respeitam muito, né, dentro de toda essa sabedoria que eles têm, mas eu não entendo muito como que é, então se tu puder trazer para a gente. Olha, sendo bem sincera, não é o tema meu de aprofundamento, ancestralidade. Né? Eu me conectei com a minha ancestralidade pelo xamanismo, mas pela ayahuasca, e foi de experiência prática, assim, que eu tive. Desde aquele processo de voltar para o útero da minha mãe, e foi bem intenso isso, porque eu até conversei com a minha avó, né? Eu senti muita rejeição quando eu voltei para o útero da minha mãe, e minha avó compartilhou que minha mãe, ela demorou para compartilhar para a família que estava grávida, tipo, até os 8 meses, assim, ela compartilhou. E eu entendi, nesse processo, o quanto todas as mulheres, minhas ancestrais, as mulheres da minha família, negaram esse lugar materno, de mãe. Sendo que eu só tenho referência materna. Eu cresci na casa das 5 mulheres, eu, minha mãe, minha avó, minha bisavó e minha tataravó, e todas, de alguma maneira, negando esse lugar materno, sabe? Então, todas as minhas experiências com ancestralidades foi de algo muito transcendental, assim, de prática mesmo, em rituais xamânicos. Teve uma outra conexão que eu tive com uma índia, e depois conversando com a minha avó também, ela me contou que parentes do passado capturaram uma índia, estupraram a índia, era uma coisa pesada, mas eu senti um alívio de conseguir ver essa índia livre nesse meu processo, sem nem saber dessa história que tinha da Índia. Então, foi um processo de muita libertação, assim, eu só tenho processos pessoais a compartilhar, eu realmente não aprofundo nisso da ancestralidade, só dos meus processos internos. E é um processo que até hoje eu trabalho, né? Eu sei que tem muita coisa para trabalhar ainda dentro da minha ancestralidade. Gratidão por compartilhar, Mai, a tua verdade. E para encerrar o podcast, assim, eu senti de complementar que é justamente isso, né? A gente entende da perspectiva da constelação familiar que a gente carrega o nosso sistema e a gente pertence a ele. Existe muito esse movimento de pertencimento, então vocês percebam a riqueza da fala da Mai quando ela disse que a Índia estava livre e sem o julgamento da vítima, do algoz e do salvador, e sim estar em coerência com a verdade. Ser íntegro é estar integrado, são vários pedacinhos juntos, e aceitar a verdade é justamente isso aconteceu. E quando a gente olha para isso e a gente honra tudo que os nossos ancestrais fizeram,
Isso corre nas nossas veias e como o tempo ele não é linear, isso vai e volta e a gente libera todo mundo. Por quê, gente? Porque a maldade, ela não é o oposto da bondade. A maldade, ela é o oposto da ingenuidade. E o ingênuo é aquele que é ignorante. E ignorante não no sentido pejorativo da palavra, como muitas vezes a gente conhece e escuta por aí, mas de ausência de informação, ausência de saber o que se passou. Então, olha que rico a fala que a Mai trouxe agora e conectando essa temática de céu e terra, terra e céu, de a gente Desculpa te aceitar tudo interromper, como é. mas eu queria fazer um complemento, porque pega muito nessa tua fala, que mesmo que não seja o foco do que a Mayara estuda, o quanto essa experiência dela e a própria questão que ela trouxe, né, da ayahuasca, é conectada também com a constelação e quanto todos os saberes são conectados e que bonito que é, porque eles chegam no mesmo propósito no fim, né? Que é justamente essa questão de liberação do sistema. E achei muito bonito o teu relato, Mayara. Queria deixar aqui isso, porque a liberação do teu sistema feminino com essa tua visão sobre tudo que aconteceu, que bonito mesmo. Eu tenho certeza que para as mulheres da tua família isso foi um grande mérito e elas devem estar muito felizes. Ah, gratidão. Eu sinto, me veio até agora de compartilhar isso que você trouxe da ancestralidade, de que o xamanismo ele busca resgatar esses rituais ancestrais, né? Então, nossas mulheres lá no antepassado tinham essa conexão com a terra, tinha conexão com esses rituais, e por muito tempo foi calada, isso se dissipou. Então, talvez seja importante dentro da ancestralidade a gente resgatar isso, sabe? Mais do que o que eu passei, o que meus ancestrais passaram também. Mas como a gente pode resgatar hoje rituais ancestrais na prática do dia de hoje, sabe? Que a gente está perdendo. A gente está tanto agora no tecnológico que a gente está perdendo esse lugar palpável da gente se conectar mesmo com a terra. E percebam também, assim, né? Eu senti quando a Mai estava falando justamente essa honra do sistema, que é muito lindo, que traz a natureza, o espiritual e o astral, e junto disso ela falou sobre a experiência. Ou seja, gente, muitas vezes, e muitas das vezes, a gente tem os acessos espirituais e muitas vezes a gente tem a prática. Então, a gente honrar e saber que tudo faz parte, assim como na constelação familiar, tudo faz parte. Então, uma experiência prática, uma vivência, ela pode libertar, tanto quanto a gente meditar. Então, isso pode ser algo que é passivo ou algo que é ativo. E aí a gente, quando adentra essa espiritualidade na prática, que é essa temática, acontece isso que a Mai falou. Agora eu entendo, agora eu vejo, agora eu ouço. E quanto mais a gente fizer esse caminho, mais a gente serve ao todo. Então, Mai, muita gratidão por estar aqui conosco. Foi um grande aprendizado, meu coração está feliz demais. Eu vou deixar a Vicky falar um pouquinho para encerrar também. E para finalizar com a tua fala, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem do teu coração para todos os ouvintes. Eu queria também agradecer, Mai, a tua presença e mais uma vez também comentar o quanto eu achei incrível tu trazer os elementos de um jeito completamente diferente do que eu tinha escutado até então, porque eu sempre escutei dentro do contexto da astrologia. E mais uma vez eu também pensei o quanto tudo está interligado e isso é muito incrível. E tu trouxe práticas que as pessoas podem tranquilamente, como tu bem pontuou, colocarem no dia a dia, né? O quanto a espiritualidade não precisa ser ir para um monastério rezar. Não, tu pode justamente rezar 5 minutos, ou meditar, ou caminhar na natureza. Então, é algo que está palpável para todos. Muito obrigada. Gratidão, meninas. Eu poderia ficar horas aqui. A gente podia, por mim, a gente ficava aqui, fazia uma roda de fogueira e ficava até altas horas trocando. Que sempre muito bom trocar com vocês. Muito prazer em te conhecer, Vi, que estou muito feliz de ter participado. E o que me veio é justamente esse lugar da respiração, sabe? Do simples. Eu ia fazer uma frase muito complexa e me veio assim, da gente transformar o ordinário, que é a nossa vida comum, em extraordinário.
É a gente começar a olhar a beleza no simples. É eu sair na rua e conseguir admirar a flor, eu conseguir admirar o sorriso de uma criança, eu conseguir valorizar o momento que eu estou com a minha família e me desconectar de celular, eu conseguir valorizar um abraço, uma troca de olhar, uma escuta. É o simples, a gente valorizar, de fato, a beleza da vida no simples. É o que eu sinto de compartilhar agora.